Olá, olá pessoal! Hoje aqui eu trago uma série de dicas e observações práticas sobre a seletividade alimentar. Vocês votaram esse tema, eu pus uma enquete lá no meu Instagram. Segue aí, @omarcospetri, tudo junto, para você poder participar dessas enquetes que acontecem. Ganhou com 40% a intenção de falarmos em vídeo, maior conteúdo sobre a alimentação. Eu já vinha dando alguns toques, eu já vinha dando algumas dicas, mas é a primeira vez que eu me aprofundei mesmo sobre o assunto alimentação, não partindo só da minha experiência, mas de outras experiências aqui da internet. E antes de nós começarmos a conversar, põe o dedo no like, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma, vai melhorar o teu conhecimento sobre o autismo nesse tópico que é tão delicado, mas que pode ser um excelente aprendizado, um excelente parâmetro para se caminhar dentro do espectro e avançar. Também não se esqueça de comentar aqui embaixo qualquer coisa para poder interagir comigo e assim o YouTube te envia mais notificações e atualizações do que eu faço aqui na rede social, beleza? Vamos então para as observações que se tem que ter quando o assunto é comida. Por que é tão difícil? Por que é tão complexo? Como poderia ser mais fácil? Primeiramente, eu andei pesquisando e encontrei um dado que preocupa muitos pais. 45% dos autistas têm dificuldades alimentares. E me aprofundando um pouquinho mais nesse 45%, eu descobri que há reclamações principalmente nessa ordem: cor do alimento, forma do alimento e o cheiro do alimento vem por último. Então, seriam os chamarizes da recusa alimentar esses que eu citei: forma, na verdade cor primeiro, depois forma, textura e o cheiro. Geralmente, a cor lembra para os autistas muitas coisas desagradáveis. A textura também. A forma lembra até mesmo outros animais. Muitas pessoas vêm me dizer que os filhos, por exemplo, não comem macarrão do formato, digamos, tradicional. E se a gente parar para pensar nesse paradigma que a gente acabou de traçar aqui, que forma tem o macarrão tradicional? Não é de uma serpente, não é de uma minhoca ou de uma larva. Então o autista vai rechaçar aquilo, porque o cérebro inconscientemente ele entende que, poxa, eu não vou comer larvas, eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para não pôr isso na boca. E não importa o que vocês façam, o cérebro vai sempre dar esses truques em vocês. Sempre vai arranjar um jeito de não comer larva, de não comer serpente ou coisas que lembrem larvas e serpentes. A cor, se for muito forte, o autista fica mais ressabiado de comer, mais espantado, mais preparado para o caos. Vermelho forte, verde forte, muitas vezes uma tonalidade de verde que o autista não conhecia, e aí eu chamo a atenção que o fator cor está muito associado ao fator imprevisibilidade. Um autista que não conheça o preparo, por exemplo, do abacate, pode se assustar a primeira vez e pode rechaçar por uma vida inteira se nós não lidarmos com carinho com essa observação. Nós também temos que observar o ambiente. O ambiente talvez tenha mais valia nisso tudo que eu estou falando do que os fatores separados. Por quê? Porque comer sempre se dá em um ambiente familiar e muitas vezes é esse ambiente que o autista rechaça. Porque tem luz muito forte, porque tem gente falando muito alto ao mesmo tempo. Muitas vezes até eu andei pesquisando o formato da mesa, mesa muito grande, mesa redonda, mesa quadrada, triangular, mesa feita de tronco. Tudo isso a gente não considera, mas o autista está sim juntando esses detalhes, não vai te verbalizar, nem eu mesmo verbalizava para os meus pais que às vezes tinha uma roda de carroça no teto, assim, nos lugares em que a gente ia comer, aquilo eu achava estranho, eu achava que estava de alguma forma invadindo meu espaço. Para mim, pessoal, não chegava a ser tão estranho que interferisse na minha habilidade de comer.
e na minha frequência com que eu comia certos nutrientes. Mas nós sabemos que tem autistas em que esses detalhes do ambiente vão interferir principalmente na recusa, na frequência e vão fazer com que o autista coma cada vez menos vitaminas importantes para o corpo dele. Então ele vai ficar desnutrido. É muito fácil encontrar esses relatos. É muito fácil também encontrarmos autistas que, ao encontrarem um tipo de alimento que lhes dê prazer, eles queiram repetir e repetir a experiência. Como resultado, eu tenho visto um aumento grande na obesidade entre os autistas, principalmente quando a gente fala do período que nós tivemos aí do distanciamento social. Foram 2 anos, lá se vão 2 anos nesse paradigma. Então, se a gente considerar tudo isso, o autista sendo exposto àquilo que ele gosta e fazendo estratégias para ganhar mais daquilo que ele gosta e menos daquilo que ele rechaça, como nós falamos até agora, é natural que haja um aumento sensível na obesidade entre autistas. Isso tem me preocupado. Isso tem preocupado também a minha mãe. E quando nós começávamos a conversar para preparar esses vídeos, esse vídeo, aliás, antes mesmo da enquete ser postada lá no Instagram, foi essa preocupação maior. O autista precisa, além de comer, ter a iniciativa, socializar durante o almoço, durante a janta, durante as refeições da família, ter a noção de que algumas vitaminas são importantes e balanceá-las é fundamental. Nós podemos construir isso a partir de algumas dicas que eu vou dar agora. Então anota, escreve num caderno, fique aí junto com seu filho, junto com a sua filha dentro do espectro, porque vocês vão aprender muito, como eu aprendi quando vivenciei, seja na prática ou na teoria, as dicas que eu vou dar agora. A primeira delas é prestar atenção para um conceito que parece muito estranho. Chama-se neofobia. Pesquisando um pouquinho, vocês vão encontrar que neofobia é o medo, a aversão do novo. Então, a gente falando em tantos parâmetros de comida e o autista preparado para lidar com eles de uma forma evitativa, é natural que ele tenha medo, entre aspas aqui, muitas aspas, de comer algo novo, algo diferente daquilo que ele está acostumado. Então, primeiro achado de dica é: parta daquilo que ele já gosta. Gosta de alimentos verdes? Crie situações, crie preparos para que ele coma milho verde, para que ele coma talvez um picolé de limão, talvez daqui a pouco um pouquinho de melancia, mostrando-se a casca verde e assim diversificando kiwi, os nutrientes que o autista tem acesso. Muitas pessoas vão discordar comigo nessa próxima dica, mas o que eu tenho visto também que deu certo aqui em casa e eu posso compartilhar com vocês. Aí comentem nos comentários para a gente fazer um lindo debate. Fazer a introdução de novos ingredientes aos poucos, de maneira tímida primeiro, e depois não esconder da criança que esse ingrediente está ali. Porém, fazer isso depois e não a priori. Muitas mães, muitos pais dizem: ali tem cenoura e tu vais comer agora cenoura. A minha mãe fazia diferente, meu pai também. Fazia um preparo diferente da cenoura. Por causa da textura, eu não comia. Para mim parecia que um besouro tinha entrado na minha boca. A cenoura, principalmente quando ela era mais aguada e ela era menos graúda, isso dificultava muito. Mas meu pai e minha mãe picavam, faziam um preparo diferente. E aí, no fim, diziam: Marcos, sabe o que tu comeste hoje? Cenoura. Não era esconder, mas também não era dar a informação a priori. Eu vejo que muitas mamães, muitos papais dão a informação a priori. Aqui tem cenoura, tu vais comer hoje. O que vem a calhar da próxima dica. Diga por que o alimento é importante na tua vida. Minha mãe e meu pai eram campeões nisso, porque eles diziam: olha, cenoura é boa para a visão, para a pele, para os cabelos. A banana
ela é boa para explosão muscular, já que tu queres correr, pular como toda criança que tem energia, coma banana. Não era fácil para mim, mas a motivação estava ali. E a motivação eu encontrava neles também, porque meu pai, para evitar cãibra no futebol, comia banana. Minha mãe, para se preparar para os jogos abertos por muito tempo na sua vida, comeu banana e outras frutas também. Isso ia aumentando a minha confiança, e é aí que eu quero chegar. O autista precisa driblar todos os obstáculos para sentir confiança e aí poder comer. Não é como se o autista fosse comer porque vocês mandaram. Muitos pais, muitas mães, apesar de terem toda essa trajetória que a gente está falando aqui, no fim das contas olha para os filhos e diz: tu vais comer, porque tu precisa comer e tu vais comer, mas precisa ser gerado até aqui um caminho de segurança. E aí uma dica bônus, que eu quase ia me esquecendo: deixe o autista manusear a comida, brincar com ela, imaginar em diferentes cenários, imaginar da onde é feito o queijo, por exemplo. Se tem alguém que tem recusa a queijo, deixa nos comentários aqui que isso possa te servir também. Da onde vem o queijo? O queijo vem do leite, da vaquinha. Onde é que está a vaquinha? Está lá no pasto. Olha só o que mais a gente pode aprender durante a feitura do queijo. O queijo é redondo. Brinca com as formas também. Faz as coisas com outras formas. O exemplo que a gente começou a conversar aqui do macarrão, lembra? Ele tem a forma de uma minhoquinha, mas pode ter outra forma. E essa forma não é à toa que eu escolhi falar dela aqui, porque uma mamãe foi lá no Instagram e disse: Marcos, meu filho não comia macarrão daquele jeito, né? A letria tradicional, mas eu comecei a dar para ele um macarrão chamado gravatinha. E ele começou a comer macarrão. E aí aquele papo de dar para ele a informação a posteriori, ou seja, um pouquinho depois. Filho, tu comeu macarrão. Parabéns, um desafio vencido. Se vocês colocarem essas dicas a serviço de vocês e trocarem ali entre vocês mais olhares que talvez eu não possa ter tido durante a preparação desse vídeo, nós estaremos avançando com as dificuldades alimentares. Elas sempre vão existir. 29 anos de idade eu tenho. Ano que vem, em janeiro, já estou fazendo 30 e elas não somem. Elas só são domadas, vamos dizer assim. Elas só são colocadas em um lugar onde elas não podem mais me afetar. Ou pelo menos que elas não me deixem desorganizado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem. Não esquece, dá o joinha. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que vai fazer a diferença nesse momento, principalmente agora que vem as férias, dezembro está aí, nós temos que preparar a mente do autista para um novo momento de talvez descobrir durante as férias que existem comidas diferentes e muito saborosas. Eu vou ficando por aqui, tchau e até um próximo vídeo do Diário de um Autista. Valeu!